Organizações dos locais de trabalho. Os locais de trabalho sejam concebidos, construídos, equipados, utilizando e mantidos de forma que os trabalhadores possam desempenhar a função que lhes forem confiadas, eliminando ou reduzindo o mínimo praticável e factível os riscos para a sua segurança e saúde. Os postos de trabalho sejam projetados e instalados seguros e segundo os princípios ergonômicos. Circulação e transporte de pessoas e materiais. Toda mina deve possuir plano de trânsito, estabelecendo as regras de transferência, de preferência, de movimentação e distância mínima entre as máquinas e equipamentos, já que se trata de equipamento pesado nesses ambientes. Equipamentos e veículos compatíveis com a segurança e a velocidade permitida de acordo com as condições da pista e rolamento, onde a gente vai trabalhar com rotatórias, a questões de tráfego, sempre o equipamento que está em atividade, sinalização de velocidade e sempre ter um fiscal para que essa questão de velocidade seja cumprida, transportadores contínuos através da correia. No dimensionamento, projeto, instalação, montagem e operação de transportes contínuos devem ser observados sem prejuízo das demais exigências dessa norma os controles especificados nas análises de risco constantes do programa de gerenciamento de risco. Superfície de trabalho. Os postos de trabalho devem ser dotados de plataformas móveis sempre que a altura das frentes de trabalho for superior a 2 metros, ou a conformação do piso não possibilite a segurança necessária. As plataformas móveis devem possuir piso antiderrapante de no mínimo 1 metro de largura, com rodapé de 20 cm de altura e guarda-corpo. Escadas é um dos meios mais utilizados, escadas e andames. As normas que ela deve seguir: ser fixada de modo seguro, possuir degraus, ter espelhos entre os degraus, possuir distância de verticalização de no máximo 3 metros e 50 centímetros e provida de guarda-corpo, ser de construção rígida e fixa de modo seguro, ser livre de elementos soltos ou quebrados, ter distanciamento entre os degraus entre 25 e 30 centímetros, ter espaço mínimo de 10 centímetros entre os degraus, possuir instalações de plataforma de descanso, e ultrapassar a plataforma de descanso em pelo menos 1 metro e ser fixada no local onde ela vai ser utilizada. Máquinas e equipamentos, ferramentas e instalações. Todas as máquinas e equipamentos, instalações auxiliares e elétricas devem ser projetadas, montadas, operadas e mantidas em conformidade com as normas técnicas vigentes e as instalações dos fabricantes e melhoria desenvolvida pelos profissionais habilitados. Há questões de instalações elétricas, sempre está adesivando a voltagem ali. Se é monofásico, se é difásico, se é 110 volts, se é 220 volts e assim sucessivamente. Seja associado ou desligado pelo operador na sua posição de trabalho. Não se localize na zona perigosa da máquina ou equipamento e nem acarrete riscos adicionais. Possa ser acionado ou desligado em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador. Não possa ser acionado ou desligado involuntariamente pelo operador ou de qualquer outra forma acidental. No subsolo, os motores de combustão interna utilizados só podem ser movidos a óleo diesel e respeitando as seguintes condições: existir sistema eficaz de ventilação em todos os locais de funcionamento, porque onde esse motor vai estar consumindo o oxigênio e vai estar liberando o carbono. Possuir sistemas de filtragem do ar aspirado pelo motor com sistema de resfriamento e de lavagem de gás de exaustão ou catalisador. Possuir um sistema de ventilação de chama e faísca do ar exaurido pelo motor. Em minas com emanações de gás explosivo ou de transporte de explosivo. E executar programa de atmosfera de amostragem periódica do ar
exaurido em intervalos que não excedam um mês, por pontos mais representativos das áreas afetadas e de gases exauridos dos motores, em intervalos que não excedam 3 meses, realizando em condições de carga plena e sem carga, devendo ser amostrado pelo menos gases nitrosos, monóxido de carbono e dióxido de enxofre. Equipamento de guindar. Os equipamentos de guindar devem possuir indicações de carga máxima permitida e da velocidade máxima de operação e dispositivo de garantia sua paralisação em caso de ultrapassagem desse limite. Indicação e limitação de velocidade para máquinas com potência superior a 40 kW. Em subsolo, indicação de profundidade do funcionamento, independentemente do tambor. Freio de segurança contra recuo e freio de emergência quando utilizado para transporte de pessoas. E profissional habilitado, sinalização da onde você está utilizando essa carga e assim por diante. Cabo, correias e polias. Os cabos, correntes e outros meios de suspensão ou tração e suas conexões devem ser projetados especificamente, instalados e mantidos em postos e plano de inclinação, conforme instruído na fabricação dos fabricantes, a ser previamente certificados por organismo de certificação credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade da Indústria, o Inmetro. Deve observar os seguintes requisitos. No posto, possuir coeficiente de segurança de, no mínimo, igual a 8 em relação à carga estática máxima. Em outros aparelhos do sistema de transporte cuja ruptura possa ocasionar acidentes pessoais, possuir coeficiente de segurança de, no mínimo, igual a 6 em relação à carga estática máxima. E para a suspensão ou conjunção de veículo, possui o mínimo de resistência de 10 vezes a carga máxima. Aberturas subterrâneas. Abertura de vias subterrâneas devem ser executadas e mantidas de forma segura durante o período de uso de sua vida útil. Tratamento e revestimento de aberturas subterrâneas. Todas as aberturas subterrâneas devem ser avaliadas e convenientemente tratadas, segurando suas características hidrogeomecânicas e a finalidade em que se destinam. Proteção contra a poeira mineral. Nos locais onde haja geração de poeiras na superfície ou subsolo, as empresas ou permissionário de lavra garimpeira deverá realizar o monitoramento periódico da exposição dos trabalhadores através de grupos homogêneos de exposição e da maneira que o controle adota com o registro de dados para observação de trabalhar sempre no seu mínimo. Aí, no caso aqui, você vai ter que fazer usar o caminhão-pipa para poder para molhar essas áreas, para não acontecer o levantamento, a posição dessa poeira. E se não tiver como fazer essa regra, você tem que utilizar a máscara. E utilizar, no caso, a máscara que vai ser o EPI. Nas posições anteriores que a gente citou, a questão de exaustor, ele é tido como um EPC, um equipamento de proteção coletiva, porque vai estar exaurindo os gases nocivos daquele túnel e dando qualidade respiratória e de ar de segura qualidade para as pessoas que estão ali dentro. Sistema de comunicação. Não existe na mina código padronizado para o sistema de comunicação ou código de sinais básicos sonoro e luminoso. Deverão ser observados sistemática e constante na tabela a seguir. Número de toques e tipo de toque e ação. Um toque longo para parar a atividade. Um toque curto para subir. Um toque curto, descer e assim sucessivamente. Um toque contínuo é emergência. Sinalização de áreas de trabalho e de circulação. As vias de circulação e acesso da mina devem ser sinalizadas de modo adequado para a segurança dos trabalhadores. As áreas de sua utilização de materiais inflamáveis, assim como aquelas sujeitas à ocorrência de exposições ou incêndios, devem estar sinalizados, ou indicações de área de perigo e proibição de uso de fósforo, de fumar e outros meios de produzir calor, faísca ou chama. Instalações elétricas.
Nos trabalhos em minas e instalações elétricas, o responsável pela mina deve assegurar a presença de pelo menos um eletricista. As instalações e serviços de eletricidade devem ser projetados, executados, operados, mantidos, reformados e ampliados, de forma a permitir adequada distribuição de energia e isolamento da corrente, proteção contra fuga de corrente, curtos, circuitos, choques elétricos e outros riscos decorrentes do uso de energia elétrica na mina. Operação com explosivos e acessórios. Todas as operações envolvendo explosivos e acessórios devem observar recomendações de segurança do fabricante, sem prejuízo do contido nessa norma. O manuseio e utilização do material explosivo devem ser efetuado por pessoas devidamente treinadas, respeitando-se as normas do Departamento de Fiscalização de Produtos controlado da Mineração de Defesa, controlado pelo Ministério de Defesa e pelo Exército, onde é o que fornece o licenciamento para trabalhar com explosivo e o treinamento. Em cada mina onde seja necessário o desmonte de rocha, com os explosivos, deve estar disponível plano de fogo no qual conste disponibilização, disposição e profundidade dos furos, quantidade de explosivo, tipo de explosivo e acessório utilizado, sequência das detonações, razão de carregamento, volume desmontado e tempo mínimo de retorno após a detonação. Em todas as obras, há questões que o ciclo de segurança deve conter. A questão de ir até a campo, fazer inspeções prévias e ver o que está acontecendo. O requerimento de funcionalidade de todos os equipamentos ali presentes, do uso dos EPCs e EPIs corretamente. Projeto de verificação e adequação às anormalidades que foram feitas que foram vistas nos planos anteriores. Instalação e validação dessas atividades com barreiras de contenção, troca de EPIs que não está de acordo com a atividade, a manutenção e melhorias e a conclusão dessa atividade, tornando ela mais saudável e segura possível. Aqui mostra algumas figuras de algumas atividades que são desenvolvidas em uma mina para a produção de cascalhos e britas. A rocha da mina, que onde ela é retirada, a perfuração para colocar os explosivos e fazer o desmanche dessa rocha. Se tiver um povoado aqui localizado aqui, você tem que fazer a evacuação, colocar sinais sonoros. Um tempo após essa explosão, desse desmonte dessas rochas, você tem que ter um tempo para poder adentrar e só pode ir o técnico de segurança e o técnico de mina responsável. O carregamento, o transporte, colocar na britadeira. Aqui onde vai ter aquelas escadas rolantes que vai estar equipada para poder transportar para a próxima correia e assim sucessivamente. Obrigado.